Se tem uma coisa que eu nunca imaginei na vida, era me ver dentro de uma igreja de novo. Eu cresci ouvindo falar de Deus, sim. Minha avó era daquelas mulheres de oração, sabe? Sempre de véu na cabeça, Bíblia na mão, joelhos no chão. Mas com o tempo, a vida foi me afastando. Um relacionamento errado aqui, uma decepção ali, uma ferida que nunca cicatrizava. E quando eu vi, eu já nem sabia mais o que era ter fé. Até que uma vizinha apareceu. O nome dela é Dona Maria, uma senhorinha de voz calma e sorriso no rosto. Sempre me tratou com carinho, mesmo quando eu passava por ela de cara fechada, cheia de problemas na cabeça. Ela me via sair e voltar com os olhos vermelhos de choro, com a alma pesada. E nunca me julgou. Só dizia assim: "Você precisa conhecer o culto da minha igreja, filha. Deus ainda quer falar contigo." Eu sempre sorria sem graça. Respondia com aquele "qualquer dia eu vou", que a gente fala só pra ser educada. Mas ela insistia. Toda semana batia na minha porta com aquele mesmo convite. "Hoje tem culto. Quer ir comigo?" "Eu passo aqui às 7." E eu recusava. Recusava porque tinha vergonha. Porque achava que não era digna de entrar num templo. Porque achava que não tinha mais jeito pra mim. Porque tinha medo do que eu poderia sentir se Deus realmente estivesse lá. Eu achava que se eu abrisse aquela porta, tudo o que eu tinha enterrado ia vir à tona. Mas teve um dia específico, que tudo desabou. Era uma quinta-feira. Eu tinha acabado de perder o emprego. Meu companheiro tinha ido embora, me deixando com dívidas e uma geladeira vazia. Minha alma estava em frangalhos. Eu sentei no chão da cozinha, abracei meus joelhos e chorei como uma criança abandonada. Chorei de soluçar, de dor, de desespero. E nesse momento, parece que Deus usou até o silêncio da casa para me falar: "Você ainda tem uma chance." Foi aí que eu ouvi a batida na porta. Era Dona Maria. De novo, mesmo dia, mesma hora, mesmo sorriso. Mas naquele dia, algo nela brilhou diferente. Ela olhou para mim, viu meus olhos inchados e disse só uma frase: "Filha, hoje é o dia." Eu respirei fundo. Pensei em recusar. A vergonha gritou. A culpa tentou me segurar. Mas meu coração disse: "Vai." E eu fui. Coloquei a roupa mais simples que eu tinha. Amarrei o cabelo como deu. E entrei no carro dela em silêncio. No caminho, ela não fez perguntas. Só disse: "Deus está te esperando lá." Quando cheguei na porta do templo da Congregação Cristã no Brasil, eu senti algo estranho. Uma paz, um arrepio, um silêncio diferente. Era como se aquele lugar tivesse sido separado do mundo. Não tinha palco, não tinha gritaria, não tinha holofote. Tinha reverência, tinha santidade. E tinha algo que eu não sentia fazia tempo: presença. Dona Maria me levou até o banco da frente. Eu me sentei com as mãos no colo, olhando para o chão, evitando os olhares, tentando entender o que eu estava fazendo ali. Mas mesmo sem entender, eu sabia. Algo estava prestes a acontecer. Eu olhava para aquelas irmãs de véu, com os olhos fechados, orando em silêncio, e me perguntava: será que um dia eu posso ser como elas? Será que ainda tem lugar para mim aqui? E no fundo do meu coração, mesmo sem saber orar direito, eu só dizia: se o Senhor estiver aqui, fala comigo. Me mostra que ainda me quer. Foi só o começo. Mas foi nesse dia, nesse primeiro passo tímido, que minha história começou a mudar. Eu nunca vou esquecer o que senti quando meus pés cruzaram aquela porta. A Congregação Cristã no Brasil não era o que eu esperava. Não tinha letreiros chamativos. Não tinha palco com luzes coloridas. Não tinha instrumentos afinados, fazendo ensaios barulhentos. Era tudo simples, tão simples, mas ao mesmo tempo, carregado de uma presença que apertou meu coração na hora. Parece exagero dizer isso, mas quem já sentiu, entende. Ali, naquela porta de entrada, alguma coisa me envolveu. Não sei se foi
o silêncio, se foi a reverência, se foi o ar diferente. Mas algo me envolveu de um jeito que nunca mais saiu de mim. Eu entrei cabisbaixa, de roupa simples, sem véu. Me senti deslocada por dentro, mas ninguém me olhou com reprovação. Nenhuma irmã me lançou olhar de julgamento. Muito pelo contrário, um ou outro sorriso discreto. A paz de Deus, sussurrado. E aquilo foi me desmontando por dentro. Eu estava acostumada com ambientes onde as pessoas medem a aparência, a roupa, o cabelo. Mas ali, parecia que Deus media só o coração. Me sentei num dos bancos da frente, ao lado da Dona Maria. Ela pegou minha mão e apertou levemente, como quem diz: "Você chegou. Agora deixa Deus fazer o resto." A orquestra ainda não tinha começado a tocar. A igreja estava em silêncio. Um silêncio tão profundo que até o barulho do meu coração acelerado parecia alto demais. Eu olhava em volta, tentando entender como é que tanta gente podia ficar tão quieta. Não tinha conversa paralela. Não tinha gente andando de um lado para o outro. Não tinha agitação. Era um povo sentado, com a cabeça baixa, com os olhos fechados. Era como se todos estivessem diante do próprio Deus. E de repente, o culto começou. A orquestra tocou o primeiro hino. E eu não aguentei. Foi como se cada nota daquele hino invadisse minha alma e abrisse feridas antigas. Não havia letra naquele momento. Apenas a melodia. Mas era como se o Espírito Santo estivesse traduzindo para mim, em forma de sentimento, tudo aquilo que minha alma precisava ouvir. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu tentei segurar. Eu tentei parecer forte, mas não deu. Eu chorava baixinho, disfarçando, enquanto aquela música me lavava por dentro. Era uma limpeza, uma cura, uma presença. Era Deus. E então veio a palavra. O irmão subiu ao púlpito com uma Bíblia na mão. Nada de títulos, nada de pastor fulano, evangelista ciclano. Era só um servo de Deus, usado naquele momento. Ele orou, abriu a Bíblia, e quando ele começou a falar, minhas pernas tremeram. Era como se ele tivesse lido minha alma, como se ele soubesse o que eu tinha vivido. Ele falava sobre dor, sobre abandono, sobre pessoas que acham que não têm mais lugar na presença de Deus. Ele dizia que o Senhor recolhe os quebrados, que Ele dá novas vestes, que Ele não olha o que o homem vê, mas o que está lá no fundo, no mais escondido do nosso ser. Cada palavra era um raio de luz no meio do meu abismo. Era como se Deus, com voz mansa e firme, me dissesse: "Filha, eu ainda estou aqui. Você me deixou, mas eu nunca deixei você." Eu não aguentei, ajoelhei ali mesmo. Não importava se era minha primeira vez. Não importava se eu não sabia as palavras certas para orar. Eu só sabia chorar. Chorar com vergonha, com arrependimento, com saudade daquele que um dia eu conheci e abandonei. Minha oração foi um sussurro entre soluços: "Deus, se ainda tem lugar para mim, me recebe de volta. Eu não aguento mais viver sem o Senhor." Eu senti naquele momento uma presença que me abraçou. Não foi imaginação. Foi algo real. Uma paz invadiu meu peito. Uma certeza. Eu ainda era filha. Eu ainda era amada. E Deus estava me esperando. O culto seguiu, mas para mim, aquele momento já tinha sido um divisor de águas. Era como se um peso de anos tivesse sido arrancado de mim. Na saída, a Dona Maria só disse: "Eu sabia que hoje seria o dia." E foi mesmo. O dia em que voltei para a casa do Pai. O dia em que a presença de Deus me visitou de novo. O dia em que eu entendi que não é o templo, nem a roupa, nem o cargo. É o coração sincero que atrai o céu. Ali, naquele templo cinza, com bancos simples e véus brancos.
Eu encontrei o que o mundo inteiro não me deu: um encontro com Deus. Nunca imaginei que uma pregação simples, sem gritos, sem emoção forçada, sem nenhuma manipulação, pudesse me desmontar por inteiro. Mas foi o que aconteceu naquela noite. A palavra saiu do altar como uma flecha e acertou bem no meio da minha alma. O irmão que estava pregando não levantava a voz, não fazia movimentos exagerados, não buscava aplauso ou comoção. Ele apenas lia a palavra, parava e deixava o Espírito Santo fazer o restante. E foi exatamente isso que me feriu, no melhor sentido. Ele abriu a Bíblia em Hebreus 4:12 e disse: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Naquele momento, eu senti como se Deus estivesse falando diretamente comigo, não com uma multidão, comigo. A palavra era uma espada, e cada versículo que saía da boca daquele servo vinha como um golpe certeiro. Nos lugares que eu mais escondia, ele começou a falar sobre a vida dupla. Disse que muitos vivem uma aparência de santidade, mas o coração está longe. Que existem aqueles que vêm ao culto, levantam as mãos, participam da ceia, mas por dentro estão frios, sujos, vazios. Disse que Deus não se impressiona com postura, nem com palavras bonitas, mas que Ele examina o íntimo, os pensamentos, as intenções. Era como se Ele estivesse lendo meu diário secreto. Eu me lembrei das vezes que me vesti de crente, mas por dentro estava em adultério com o mundo. Me lembrei das orações vazias, dos jejuns que eu fazia só para mostrar, das vezes que participei do culto e saí de lá direto para ambientes que envergonham o nome de Cristo. Cada lembrança vinha como uma pancada no peito. Mas a palavra não veio só para cortar. Ela também veio para curar. Depois de expor o pecado com clareza, o irmão falou sobre arrependimento. Ele contou a história do filho pródigo e disse algo que eu nunca tinha percebido. O pai correu ao encontro do filho enquanto ele ainda estava sujo. Deus não espera você se limpar para te abraçar. Ele te abraça para depois te limpar. Naquele momento, meu coração foi rasgado. Porque era isso. Eu sempre achei que precisava estar perfeita para voltar, que só poderia retornar à presença de Deus depois que estivesse com tudo certo. Vida limpa, aparência intacta, passado enterrado. Mas aquela palavra me mostrou o contrário. Deus me queria do jeito que eu estava, quebrada, arrependida, ferida, porque era justamente aí que Ele poderia me reconstruir. Chorei como nunca tinha chorado num culto, mas foi diferente. Não era um choro de tristeza, era choro de libertação, de alguém que finalmente se via no espelho da palavra e entendia que Deus não havia desistido de mim. Lembrei de quando, anos antes, eu zombava da pregação. Eu achava chato, repetitivo. Preferia mensagens motivacionais, promessas de vitória, palavras de prosperidade. Mas agora, naquela simplicidade da congregação, onde ninguém diz, o tema da pregação hoje é... eu entendi o poder de ouvir Deus falar direto da boca de um servo usado. Ele nem me conhecia, nunca me viu, mas Deus o usou como canal para me rasgar inteira e, ao mesmo tempo, me costurar com mãos de amor. No final da palavra, Ele disse algo que ecoa dentro de mim até hoje. A palavra que te fere hoje é a mesma que te salva amanhã. Fui para casa muda. O caminho inteiro dentro do carro, não conseguia falar. Eu só ouvia o eco da pregação dentro de mim. Era como se a voz de Deus ainda estivesse ali, repetindo: "Volta, filha! Eu ainda te espero." No travesseiro, aquela noite, eu não dormi. Eu chorei. Me lembrei de cada versículo que ouvi. Me lembrei de cada vez que resisti à voz do Espírito. Me lembrei de cada apelo ignorado. E ali, sozinha no meu quarto, eu disse: "Senhor, a tua palavra me feriu, mas obrigada,
porque era o único jeito de me salvar. Depois daquela pregação que rasgou minha alma, como contei antes, voltei para casa em silêncio. Mas o que mais me marcou naquela noite ainda estava por vir. Não foi só a palavra que me alcançou, foi a oração. Sim, a oração. Aquele momento que, para muitos, parece comum, repetitivo, mas naquela noite foi como se o próprio céu tivesse descido até onde eu estava. Logo depois da pregação, o irmão falou: "Vamos dobrar os joelhos e falar com Deus." Na congregação, todos se ajoelham. Não há música, não há fundo instrumental. É silêncio. E cada um fala com Deus à sua maneira. Eu estava acostumada com orações em voz alta, com campanhas barulhentas, com líderes que gritam no microfone, tentando empolgar. Mas ali era só você e Deus. Eu dobrei meus joelhos sem saber o que dizer. Meu coração estava apertado, minha mente confusa, meu espírito quebrado. Mas o que aconteceu ali, eu nunca mais esqueci. Fechei os olhos. E quando abri minha boca, não saíram palavras bonitas. Saíram gemidos, lamentos, choros que eu guardava há anos. Deus, me perdoa. Foi só isso que eu consegui dizer. E naquele instante, eu senti. Não tenho outra forma de explicar. Foi como se mãos invisíveis tocassem meu ombro. Como se alguém estivesse ajoelhado ao meu lado, segurando meu braço. Mas quando abri os olhos, não havia ninguém. Meu corpo todo estremeceu. Senti uma presença tão forte, tão real, tão doce, que meus joelhos ficaram fracos. E mesmo ajoelhada, eu tremia. Era o Espírito Santo. Eu sei que era. Eu nunca tinha sentido aquilo. Já tinha me emocionado em cultos. Já tinha chorado ouvindo louvores. Mas aquilo era diferente. Era Deus ali comigo. Comecei a orar como há anos não orava. Comecei a confessar tudo. Senhor, eu fui longe demais. Eu te troquei por vaidade, por orgulho, por status. Me aceita de volta. Mesmo suja, mesmo falha, mesmo envergonhada. Enquanto eu orava, aquele toque invisível parecia mais forte. Era como se alguém estivesse me abraçando por dentro. Não com os braços, mas com a graça. E então, uma lembrança veio à minha mente. E vos darei um novo coração, e porei dentro de vós um espírito novo. Ezequiel 36, 26. Naquele instante, eu senti que Deus estava me dando um novo começo. Um recomeço. Uma chance real de deixar o passado para trás. A oração durou mais de 10 minutos. Mas para mim, pareceu uma eternidade e, ao mesmo tempo, um segundo. Quando o cooperador levantou e falou: "Amém", eu ainda estava com o rosto molhado de lágrimas. Os irmãos começaram a se levantar, mas eu continuei ali, ajoelhada, como se não quisesse perder aquele toque. Aquela presença, aquela paz, até que senti uma irmã se aproximar. Ela não me conhecia, nunca tinha me visto, mas se ajoelhou ao meu lado e disse: "Deus me mandou te dizer que Ele te aceita. Ele te lavou. Começa de novo, filha. Não olha mais para trás." Foi aí que eu desabei, porque só eu e Deus sabíamos o que estava dentro do meu coração naquela noite. Fui para casa leve. Não leve de emoção, mas leve de libertação. Foi naquela oração que minha história começou a mudar. Muitos acham que milagre é só quando o paralítico anda ou cego enxerga. Mas naquela noite, Deus fez um milagre dentro de mim. Ele curou uma alma ferida, perdoou uma filha distante e me devolveu vida. Desde aquele dia, entendi o poder de uma oração sincera. Sem barulho, sem ensaio, sem performance. Apenas você e Deus. E quando Ele decide tocar, não importa o quão sujo você esteja, Ele toca mesmo assim. Quando saí do culto naquela noite, parecia que eu tinha deixado quilos e mais quilos de peso no chão daquele templo. Meus ombros estavam leves, minha alma aliviada, e o coração. O coração pulsava como se fosse outro. Era noite ainda. O céu estrelado e o ar da rua pareciam mais limpos,
mais puros. Eu andava devagar, como quem acabou de passar por uma cirurgia espiritual. Não queria voltar ao mundo de antes. Não queria que aquele sentimento passasse. Cheguei em casa e fui direto para o banheiro. Lavei meu rosto, olhei no espelho e por alguns segundos não me reconheci, não fisicamente, mas espiritualmente. Os olhos que me encaravam refletiam paz. Os traços do meu rosto, mesmo marcados pelas lágrimas, carregavam uma leveza que fazia tempo que não via. Vesti minha camisola. Fui até a cozinha. Tomei um copo d'água e me sentei no sofá da sala. Um silêncio pairava, mas não era aquele silêncio pesado da angústia. Não. Era um silêncio cheio de presença. Era como se o Senhor ainda estivesse ali, comigo. Fechei os olhos e comecei a agradecer. Pela misericórdia, pela segunda chance, pelo culto, pelo toque, pela palavra, pelo amor. Naquela noite, dormi como há anos não dormia. Sem pesadelos, sem inquietação, sem insônia. Meus olhos fecharam com uma oração e abriram com um cântico no coração. Mas o que mais me surpreendeu foi a reação da minha família. No café da manhã, meu esposo me olhou com atenção incomum. Você tá diferente, ele disse. Diferente como? Perguntei, disfarçando um sorriso. Parece mais leve. Teu rosto tá brilhando. Aquilo me emocionou, porque ele era um homem observador, mas pouco espiritual. E mesmo assim, notou. Minhas filhas me abraçaram com mais ternura. E a mais nova, que sempre me cobrava para orarmos juntas, e que muitas vezes me via cansada demais ou irritada demais para isso, segurou minha mão e disse: Mãe, você vai orar comigo hoje? E eu chorei, porque ali estava o primeiro fruto da restauração que o Senhor estava fazendo. Voltei à rotina, sim. Tarefas, casa, trabalho. Mas algo dentro de mim tinha mudado profundamente. Eu fazia tudo com mais paz. Já não reclamava de tudo. Já não tinha aqueles surtos de ansiedade que me faziam explodir com as pessoas. E eu percebi que estar bem com Deus muda tudo. Dias depois, meu esposo me perguntou: Onde você foi naquela noite? Na igreja, respondi. Mas que igreja? Na congregação cristã. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: Tem algo diferente naquele lugar. E ali, sem eu dizer uma palavra, Deus começou a trabalhar nele também. Meus vizinhos, com quem eu quase não falava mais, por causa do meu mau humor, começaram a notar também. Uma irmã da rua comentou: Você anda mais sorridente. O que aconteceu? Eu sorria, porque meu interior foi restaurado. E quando o coração muda, o rosto entrega. Mas ainda havia um ponto que me machucava. Como voltar para minha igreja anterior, sem parecer hipócrita? Como me explicar? Como justificar meu afastamento? Como contar que fui visitar a CCB e ali fui curada? Eu ainda não sabia, mas estava disposta a seguir a voz do Espírito. E ele continuava a me chamar para aquele lugar de simplicidade, de verdade, de silêncio que fala. Voltei no culto seguinte, e no outro, e no outro. Cada um era um degrau no processo da minha cura espiritual, e minha família continuava notando. Aquele dia, aquele culto, aquela oração, haviam me marcado para sempre. Foi como se Deus dissesse: Você não vai ser mais a mesma. Eu toquei você, e agora você vai tocar outros. E assim, sem querer, minha vida virou um testemunho vivo, dentro de casa. Meu esposo, que antes se levantava tarde nos domingos, começou a me acompanhar até o portão. Minhas filhas, que viviam presas no celular, passaram a cantar os hinos da harpa que eu ouvia nas manhãs. E eu, que me achava perdida, fui achada. Sim, voltei para casa com outra alma. E quem me conhecia não teve dúvida disso. Quando voltei pela segunda vez, àquele templo simples,
O mesmo banco me aguardava. Não porque alguém reservou, mas porque o Espírito já sabia onde eu sentaria de novo. Era como se Deus estivesse ali, antes de mim, preparando o ambiente como um pai amoroso prepara a mesa para o filho que está voltando para casa. Eu entrei, cumprimentei as poucas irmãs, com um aceno tímido, e me sentei. Ninguém sabia meu nome. Ninguém conhecia minha história. Ninguém fazia ideia da angústia que eu trazia no peito. Mas naquele lugar, era como se todos soubessem, não com palavras, mas com atitudes, com olhares, com silêncio. Uma irmã, ao me ver entrando, se levantou e me abraçou. Sem saber de nada, apenas me abraçou, como quem diz: "Seja bem-vinda, irmã. Deus te trouxe." Na minha antiga igreja, eu era conhecida. Tinha cargo, tinha título. Era líder de oração, coordenadora de mulheres, organizava retiros. Mas, quantas vezes chorei sozinha, mesmo cercada por aplausos. Ali na CCB, eu era apenas uma visitante, sem nome, sem currículo, mas senti que espiritualmente eu era conhecida. Durante o culto, uma irmã levantou e pediu oração. Ela chorava, e eu chorei com ela. A outra contou um livramento, e eu senti aquele testemunho entrando na minha alma, como um remédio divino. Ninguém ali dizia: minha vitória, meu cargo, meu ministério. Tudo era de Deus. Tudo era para Deus. Tudo vinha dele e voltava para ele. E eu fui ficando em silêncio. No começo, confesso, foi estranho. Sem palmas, sem glória a Deus, a todo instante, sem fundo musical manipulando a emoção. Mas com o tempo, entendi. O silêncio ali não era a ausência de Deus. Era a presença dele, era reverência. Era humildade. Era entrega sem barulho. Eu aprendi a ouvir o que Deus dizia, no silêncio. E naquele culto, a palavra foi lida por um irmão simples, sem diploma, sem retórica, mas parecia que ele estava lendo a minha alma. Quando ele abriu a Bíblia, falou mais ou menos assim: "Assim diz o Senhor, eu te vi quando choravas no teu quarto. Eu te vi quando disseste, ninguém me entende. Mas eu, o teu Deus, entendo." E eu desabei. Comecei a chorar ali no banco, como uma criança que reencontra o pai, após se perder no mercado. E ninguém se assustou com o meu choro. Ninguém me olhou com julgamento. Ao contrário, uma irmã se aproximou discretamente, colocou um lenço na minha mão e disse baixinho: "Deixa Deus tratar minha irmã." Aquilo foi um bálsamo. Ela não sabia meu nome, mas sabia do meu vazio. E ali, entre uma oração e outra, entre uma lágrima e outra, eu senti como se as mãos do Senhor estivessem costurando o rasgo da minha alma. A comunhão ali era sem interesses. Ninguém queria saber qual igreja você vem, qual o seu cargo, qual ministério você liderava. Não me perguntaram se eu era batizada, nem se eu era dizimista fiel. Eles só me receberam. E isso me constrangeu, porque em muitos lugares onde fui honrada, me senti invisível. Mas ali, onde ninguém me conhecia, eu fui tratada como alguém importante. Importante para Deus. O culto terminou. As irmãs se levantaram, começaram a se despedir. Eu fiquei sentada por alguns minutos. Sabe quando o corpo quer ir, mas o espírito ainda quer ficar? Foi aí que uma irmã idosa se aproximou, com a Bíblia debaixo do braço, e disse: "Filha, eu não sei o que você está passando, mas o Senhor mandou te dizer que Ele te ama e que vai restaurar tudo que o inimigo tentou roubar." Na hora, eu chorei como se tivesse levado um abraço do céu. Ela sorriu, tocou minha mão e foi embora. E eu fiquei ali, com o coração leve, mas ainda espantada. Como? Como aquelas pessoas, sem saber minha história, sabiam tanto. A resposta veio no meu espírito como um sussurro. Eles não precisam saber o teu nome. O Espírito testifica. E eu entendi.
Entendi que naquela igreja, o foco não estava nas placas, nos currículos, nas vaidades. Estava na comunhão do Espírito Santo. Eles não sabiam se eu tinha vindo de uma igreja batista, pentecostal, ou se era desviada. Eles não sabiam se eu era rica ou pobre, se tinha cargo ou não. Mas sabiam que eu era uma alma ferida, uma alma carente de Deus, uma alma que precisava de acolhimento, e não de cobrança. E, naquela noite, voltei para casa de novo, diferente de como cheguei. Dessa vez, não era só alívio, era esperança. Comecei a pensar, será que esse lugar é onde Deus quer me plantar agora? Não porque me trataram bem, mas porque o Espírito Santo, ali, me tratou melhor ainda. Naquela casa simples, de bancos retos e silêncio profundo, eu encontrei o que não encontrei em templos luxuosos. Paz sem show, sem performances, sem manipulação emocional. Ali, no meio de irmãos anônimos, eu fui vista por Deus e nunca mais fui a mesma. Naquela noite, depois daquele culto, voltei para casa em silêncio. E não era um silêncio triste. Era como se minha alma estivesse tentando guardar cada detalhe que havia experimentado. Sentei na minha cama, tirei os sapatos e fiquei olhando para o nada. Eu estava com os olhos inchados, mas o coração leve. Era como se eu tivesse chorado por anos acumulados e, pela primeira vez, tivesse alguém do outro lado, ouvindo cada lágrima. Peguei minha Bíblia, a mesma Bíblia que durante tanto tempo ficou apenas fechada na estante, folheei, sem saber onde abrir, e os meus olhos caíram no Salmo 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Naquele instante, senti uma presença tão forte, tão doce, que tive que fechar os olhos e apenas deixar o Espírito trabalhar. E foi ali que eu entendi. Eu ainda não havia me batizado na congregação, mas algo em mim tinha sido sepultado naquele culto. A mulher ferida que entrou, ficou naquele banco. A líder frustrada que cansou de viver de aparência, foi deixada naquelas lágrimas. A filha ressentida com o passado, desceu pelo ralo do arrependimento. O que sobrou? Uma nova mulher, mais leva, mais sensível, mais sedenta por Deus. Naquela madrugada, eu dobrei os joelhos e, pela primeira vez em muito tempo, consegui orar sem frases prontas, sem aquela fórmula de oração decorada. Eu falei com Deus como uma filha que voltou para casa depois de anos afastada. Pai, eu não sei como te servir de novo, mas sei que não quero mais viver longe da tua presença. E foi ali que a verdadeira transformação começou. Porque antes, eu sabia fazer, sabia pregar, cantar, liderar reuniões, organizar vigílias. Mas agora, eu queria ser uma mulher humilde, uma adoradora silenciosa, uma serva verdadeira. No dia seguinte, uma irmã da CCB me mandou mensagem. Ela havia conseguido meu contato com uma outra irmã e disse: Deus tocou muito no meu coração durante aquele culto, e Ele mandou te dizer que ainda tem promessas na tua vida. Eu chorei lendo aquela mensagem, porque nem eu acreditava mais nas promessas. Durante muito tempo, fui usada por Deus, mas no fundo, me sentia usada pelas pessoas. Gastei minhas forças, tentando agradar a homens, e quase me esqueci de como agradar a Deus. Naquela semana, voltei ao culto na CCB, e dessa vez fui diferente. Não era mais uma visita curiosa. Era uma alma faminta. Era alguém que sabia que tinha encontrado um lugar de refúgio. Na leitura da palavra, o irmão disse algo como: tem pessoas aqui que ainda não passaram pelas águas, mas já estão sendo lavadas pelo Espírito. E eu estremeci. Era para mim. Eu sabia, a água do batismo ainda viria, mas o Espírito já estava trabalhando, lavando, purificando, rasgando véus.
Eu saí daquele culto com uma convicção no coração. Senhor, eu quero recomeçar, do zero, como uma menina que acabou de te conhecer, porque de fato era isso. Eu já sabia muito. Já conhecia a Bíblia de capa a capa. Mas agora, eu queria viver o que sabia. Queria aprender o silêncio da congregação. Queria vestir a humildade daquela doutrina. Queria deixar de lado o ego que me prendeu por tantos anos. E mesmo sem batismo, sem cargo, sem reconhecimento, eu me sentia mais perto de Deus do que em qualquer outro tempo da minha vida. Em casa, comecei a mudar. Apaguei os vídeos antigos onde eu aparecia pregando de forma teatral. Joguei fora roupas que usava só para ser notada no púlpito. E comecei a dobrar joelhos sozinha, sem plateia. A oração voltou a ser um lugar secreto, e não um palco. E quanto mais eu buscava, mais Deus me falava. Uma madrugada, sonhei com um rio. Eu estava prestes a entrar. Tinha medo, mas do outro lado, uma multidão me esperava com roupas brancas. Acordei chorando e entendi que o batismo estava perto. Mas mais do que o batismo nas águas, era o batismo de arrependimento que já havia começado, porque naquele culto, algo em mim foi enterrado. E algo novo nasceu. Não me deram um cargo. Não me chamaram para cantar. Não me colocaram na frente de nada. Mas Deus me colocou dentro da sua vontade. E isso vale mais que qualquer púlpito. Sim. Hoje eu sou batizada na congregação cristã, no Brasil. Passei pelas águas, com vestido branco, num dia ensolarado, e com o coração cheio de temor. Foi uma das experiências mais santas da minha vida. Mas, se você me perguntar o que mais me marcou, a resposta vai te surpreender. Não foi o batismo. Foi antes dele. Foi quando eu me sentava no último banco e ninguém sabia meu nome. Foi quando eu chegava e saía calada. Quando ninguém me cumprimentava por título ou cargo. Quando ninguém esperava nada de mim e Deus esperava tudo. Foi nesse tempo de anonimato que Deus reconstruiu minha alma. Porque ali, no silêncio, Ele pôde falar sem que eu atrapalhasse. Ali, no esconderijo, Ele tratou minhas feridas. Ali, quando eu não era a pastora fulana, nem a cantora famosa, eu voltei a ser só filha. E que alívio foi isso! Descobri que não precisava mais provar nada para ninguém. Não precisava subir em altar, nem ser aplaudida. Descobri que o verdadeiro culto é aquele em que a alma se dobra. Não os joelhos apenas, mas o orgulho, a fama, a necessidade de aceitação. Quando fui batizada, a emoção tomou conta. Mas sabe o que me veio à mente naquele momento? Cada lágrima que derramei escondida. Cada culto em que saí, sem ninguém me notar, mas sentindo Deus me abraçar. Cada dia que lutei contra a vontade de voltar atrás e desistir. E venci. Aquele tanque não sepultava só o pecado. Sepultava minha velha história. Meus fracassos, minha vergonha, minha vaidade espiritual. Quando saí da água, senti que não precisava mais olhar para trás. Não porque eu era perfeita, mas porque eu tinha entendido o que é ser perdoada, lavada, aceita por Deus, mesmo depois de ter sido rejeitada por tantos. Depois do batismo, algumas irmãs passaram a me cumprimentar com mais atenção. Me chamaram para orar, para visitar, para acompanhar. Mas dentro de mim, fiz um voto com Deus. Senhor, mesmo que um dia o homem me veja, nunca deixe meu coração esquecer de quando só o Senhor me via, porque foi nesse lugar escondido que eu encontrei a face de Deus. Não no púlpito, não na liderança, não no cargo. Foi no banco do meio, com os olhos marejados e o coração quebrantado. Sei que muitos valorizam o dia do batismo como o ápice da fé. E sim, é uma ordenança bíblica, é lindo, é necessário. Mas comigo, o verdadeiro divisor de águas aconteceu antes das águas. Foi quando Deus cavou um poço no meu deserto. Quando Ele me despediu do personagem que eu era.
e me vestiu com a roupa da sinceridade. Hoje eu entendo algo que antes eu só repetia. Deus não usa quem Ele não trata. E Ele me tratou com amor, com silêncio, com confrontos internos, com visitas do Espírito Santo às 3 da madrugada. Já me perguntaram se hoje estou no ministério novamente. Minha resposta: sim, mas um ministério invisível. Um ministério de oração, de intercessão, de presença nos cultos, sem precisar ser vista. Sou feliz sendo mais uma, porque eu sei que Deus me vê como única. Hoje eu ajudo na limpeza da congregação. Organizo os bancos, passo pano no chão, e cada vez que estou ali, ajoelhada limpando, lembro de quando minha alma estava suja. E Deus passou pano em mim. Ninguém aplaude, ninguém posta stories. Mas o céu me assiste. E para mim, isso basta. Outro dia, uma jovem me procurou. Ela soube da minha história, por meio de uma irmã mais velha. Veio com lágrimas nos olhos e disse: Irmã, eu também venho de outro ministério. E estou aqui sentindo Deus, de uma forma que nunca senti. Mas tenho medo de não ser aceita. Eu sorri e abracei forte. Filha, quem te aceita aqui é Deus. E quando Ele aceita, ninguém pode rejeitar. Porque eu sou prova viva de que o Senhor não olha rótulos. Ele olha o coração. Sou grata por cada culto, cada hino, cada silêncio que me ensinou mais do que 1000 sermões. E se me pedirem para dar um testemunho, sabe o que eu digo? O meu maior milagre foi quando eu fui esquecida pelos homens e lembrada por Deus. Hoje eu sei, o anonimato com Deus é mais poderoso que o palco dos homens. Fui batizada sim, mas meu batismo verdadeiro aconteceu no secreto, quando Deus me chamou de volta. E eu disse sim,